Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso grande projeto pedagógico, um projeto pedagógico inovador, 100% focado para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Particularmente, o professor eu tenho bastante orgulho dessa instituição chamada Corpo de Bombeiros, né? Isso é um relato pessoal meu. Conheço essa instituição. Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço para todos os bombeiros do Brasil. Vamos lá, quero apresentar para vocês então o nosso guia de estudos. Primeira coisa, nós aqui do LAC Concursos, nós somos um site especializado em carreiras militares, desde 2010 no ar. E ao longo desse período, nós desenvolvemos uma metodologia chamada Personal Coach. Professor, o que é o Personal Coach? Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então, a partir de hoje, você que vai fazer o concurso do bombeiro militar, aí, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, você terá um treinador pessoal. Essa metodologia, ela está 100% focada em resultados. Ou seja, aqui você vai ter uma meta de estudos. Meta diária e papo reto, pode acreditar. Se você cumprir as suas metas todos os dias, nós aqui do LAC Concursos, nós garantimos para você que você vai ficar competitivo na prova de concurso. Pode ter certeza disso. Nós criamos essa metodologia há 2 anos e de lá para cá, garanto para vocês que nós desconhecemos um aluno que cumpriu as metas de estudos, que chegou lá no dia da prova e ele se saiu mal. Pode ter certeza disso que o pessoal sai muito bem, né? Então vamos lá, Personal Coach. Então a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nós vamos estar conversando aqui. É muito importante você assistir esse vídeo. Esse aqui é um vídeo orientativo. Se tiver qualquer alteração no edital, se a gente quiser passar um recado para vocês, se você quiser mandar um e-mail para nós aqui, é só mandar para o meu e-mail pessoal, que é o lac.consultoria@gmail.com. Novamente, lac.consultoria@gmail.com, que nós teremos aí o maior prazer de responder, né? Atenção, esse nosso curso custa apenas R$ 90. São 60 dias de acessos. As inscrições no concurso vão do dia 2/4 até o dia 30/4. E a data da prova é no dia 25/5. Professor, o que o senhor vai falar, professor? Cara, eu vou falar para vocês o seguinte, que o tempo é curto. Mas esse tempo é curto para todo mundo. E o regime de estudos que nós estamos impondo aqui no LAC Concursos, você pode ter certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Vai fazer diferença. Desculpa aí, gente, tá? Vamos lá. Professor, quantidade de vagas? 400. Mas você não deve se preocupar com isso. O concurseiro tem que ter objetivos, porque se o cara não tem objetivos, ele não vai para frente. Então, o seu objetivo inicial é ficar entre os 1.200 que vão ser convocados para o TCF, né, o teste de capacidade física. Esse deve ser o objetivo. Sabe por quê? Porque o futuro a Deus pertence. A corporação está sempre em ampliação, estão precisando sempre de novos combatentes. E esse concurso, motivo extra para você estudar, olha só, nós temos um prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 2, ou seja, são 4 anos de estudos. 4 anos, né? Aí, 4 anos, né? Professor, como é que está o concurso? Tranquilo. Nós temos apenas 2 matérias, que é língua portuguesa e raciocínio lógico. 20 de português e 20 de raciocínio lógico, em total 40 questões, e nós temos aqui 2 professores fantásticos, né? Que nós vamos estar trabalhando aqui, 4 professores, professor Sidney Martins, professor Vinícius, e professor Roberto Toledo, e professor Jefferson Fiel e Roberto Toledo vão trabalhar matemática, e podem ter absoluta certeza que você ficará muito competitivo no dia da prova. Pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Professor, se eu começar, eu quero matricular agora. Qual que é a carga horária disponível? Está aqui, 73 horas de videoaulas já disponíveis para a galera aí. Legal, meus amigos? E o curso está em andamento, né? Gente, então é o seguinte, isso aqui é um Personal Coach, isso aqui é um processo
pedagógico, tá certo? Uma metodologia muito bem sucedida. Acredite em você, acredite na metodologia que você vai colher seus frutos futuramente aí, com certeza. Nós temos um vídeo que a gente explica em detalhes como funciona o Personal Coach. Então, assistam esse vídeo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, com grande honra, estou aqui para explicar para vocês o que é Personal Coach. Personal Coach é a metodologia de ensino do LAC Concurso, na qual personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Professor, o que significa dizer isso? Atenção, todos os nossos cursos, tá certo? Que são atendidos pelo Personal Coach, você terá um seu treinador pessoal de concurso. Então, professor, personal é a metodologia de ensino, sim, do LAC Concurso. É a nossa proposta pedagógica diferenciada. O Personal Coach foi criado em 2012, tá certo? Primeiramente teve o formato de guias de estudos e posteriormente a gente foi evoluindo até chegar no formato de hoje, que é o Personal Coach informatizado, né? Hoje, 2014. E durante essa nossa evolução, a gente percebeu o seguinte, que o aluno, ele ia estudar para um concurso público, ele tinha motivação, ele tinha vontade, tinha material, tinha conteúdo, mas ele não conseguia se organizar de forma que lhe deixasse bastante competitivo. Daí surgiu a ideia do Personal Coach, e o Personal Coach de lá para cá tem sido um grande sucesso. Eu garanto para vocês, garanto para vocês, o que você quiser, eu garanto para você o seguinte, se você cumprir as orientações pedagógicas do Personal Coach, você vai ficar muito competitivo. Pode ter certeza disso. Professor, mas eu quero uma prova disso. Você quer uma prova? Então convido vocês a acessarem o nosso site, clicar lá na página de depoimentos, tá certo? Na depoimentos, e você vai ler ali dezenas e dezenas de comentários do Brasil todo, de pessoas que estudaram conosco, fizeram o Personal Coach e tiveram experiências aí altamente positivas. Professor, mas operacionalmente, como é que funciona o Personal Coach? Gente, o Personal Coach tem uma mentalidade. Qual que é a mentalidade do Personal Coach? É transformar o seu estudo, tá? Transformar o estudo em um resultado palpável, um resultado atingível, um resultado positivo. Ou seja, transformar o estudo num regime de metas. Então, o Personal Coach é a metodologia do LAC Concursos que transforma o estudo em um regime de resultados, consequentemente aplicando metas de estudos. Então aqui é o seguinte, papo sério, todos os dias, de segunda a segunda, todo dia você vai ter uma meta de estudos. De forma que, se você cumprir essa meta, pode ter certeza, que pode ficar tranquilo que você vai ficar muito competitivo. Valeu? Então vamos lá, explicar agora operacionalmente como é que funciona isso dentro do site Personal Coach. Então, como eu disse antes, o Personal Coach, né, ele é um processo de evolução, não foi uma coisa criada de um dia para o outro. Isso aqui foi uma metodologia que foi testada, foi aplicada, foi avaliada, foi melhorada dia após dia. E claro que ela também não está acabada. Todo dia a gente tem aí, toda semana, todo mês, nós temos aí sugestões de melhoria e nós vamos, claro, melhorar o Personal Coach aí na medida do possível. Nesse momento, nós temos um Personal Coach que nós chamamos que é o Personal Coach informatizado do LAC Concursos, né? Cara, esse aqui foi fantástico, esse informatizado. Ficou muito mais fácil, né? Professor, como é que funciona o Personal Coach, né? Ele funciona da seguinte forma. Primeira coisa, você tem que entender que o Personal Coach é uma proposta pedagógica totalmente diferenciada. O que vai fazer a diferença nessa proposta pedagógica? É que ela está 100% linkada no regime de quê? De resultados. E para você ter um resultado, você tem que produzir foco, você tem que ter foco. O que é foco? Foco é você direcionar as suas energias, não é isso? Se você não tem foco, você vai pegar suas energias, você vai dissipar. E dissipando suas energias, você não consegue ter o resultado pretendido. Então, no Personal Coach, né, essa metodologia vai permitir que o aluno estude com planejamento e foco.
Isso é muito importante. A partir do momento, cara, que você traz consigo a ferramenta do planejamento, fica mais fácil você executar as tarefas. E o foco, eu já disse que vai dar o direcionamento, né? Professor, mas e aí? É muito simples. Toda semana, tá? Nós iremos gravar um vídeo chamado Guia de Estudos Personal Coach. Nesse vídeo, tá certo? O professor, ele passa os recados do curso, ele passa informações importantes sobre o concurso, dados relevantes para a vida do concurseiro e, finalmente, nesse vídeo nós iremos apresentar obrigatoriamente quais são as metas que o aluno deverá cumprir durante a semana. Ou seja, qual que é o resultado que o aluno deverá ter para ficar competitivo. Lembre-se, cada meta cumprida é um pequeno degrau que o aluno dá para a sua aprovação, né? Então, toda segunda-feira, nosso pacto é segunda-feira, a gente vai apresentar uma proposta de estudos com metas de estudos diárias. Então, o aluno vai ter todo dia aí uma meta de estudos, né? Nesse guia semanal, como eu disse para vocês vão receber toda segunda-feira o Personal Coach, tá certo? Legal. E aí, professor? Aí é o seguinte, na segunda-feira você já vai saber qual que é a sua meta. E o que eu devo fazer, professor? Muito simples. Nesse momento você vai ter que agora se organizar para cumprir as metas diárias. Professor, como assim metas diárias? Todo dia você vai ter uma meta diária. Professor, qual que é a carga horária que eu devo me organizar para cumprir as metas? Isso depende do concurso. Sempre no primeiro Personal Coach a gente vai falar o seguinte, por exemplo, curso pré-edital. Curso pré-edital, a gente sempre está sugerindo de 2 a 3 horas de estudos todos os dias. Valeu? Legal? Professor, um tiro rápido, 5, 6 semanas, aí a carga horária de estudos ideal é de 3 a 4 horas de estudos por dia. Então cada curso, a gente fala para o aluno que a carga horária que você deve se organizar é X horas, né? Professor, eu posso estudar, por exemplo, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite? Pode, tá? Mas essa hora tem que ser a hora de relógio. Professor, devo estudar nos sábados? Sim, você deve estudar nos sábados. E, detalhe, nessa metodologia, o sábado tem um papel fundamental. O sábado é chamado dia D, dia da dedicação. Ou seja, o sábado, a meta de estudos do sábado, ela é sempre um pouquinho maior do que a das semanas, porque a gente separa alguns assuntos mais longos para os alunos estudarem no sábado. Professor, domingão também é dia de estudar, cara. Só que domingo tem um papel muito específico. Na metodologia, essa metodologia de sucesso que tem sido responsável pela aprovação aí de milhares de alunos no Brasil todo, e nós definimos que domingo vai ser o dia oficial da revisão. Gente, da revisão, né? Com isso, né, com essas coisas simples, né, com esse modelo mental simples, nós conseguimos aí fazer esse super projeto pedagógico. Então, quando você se matricula no LAC Concursos, em um curso que é atendido pelo Personal Coach, cara, você não está simplesmente se matriculando somente comprando videoaulas. Você está adquirindo um projeto pedagógico. Professor, meu curso tem Personal Coach. Como é que eu devo fazer? É muito simples. Primeira coisa, você deve acessar o nosso site, que é o lacconcursos.com.br. Obrigatoriamente tem que fazer o seu login. Fazendo o seu login, tá certo? Você vai ter aqui, você vai ter a segunda linha de menus para os alunos, tá? Aqui. Você fez aqui o seu login, tá? Então, primeiro passo, acessar o site. Primeiro passo, acessando o site com login e senha. Segundo passo, que você vai ter que acessar o Personal Coach. Professor, onde que está o Personal Coach? O Personal Coach está aqui, tá certo? Esse cara aqui é o Personal Coach. Então você vai clicar esse cara aqui, clicando no Personal Coach, o sistema irá apresentar todos os Personal Coach dos cursos na qual você está matriculado. Então aqui o terceiro passo, você vai ter que acessar as suas metas diárias, né? E para acessar as metas diárias, você vai ter que clicar em visualizar.
Visualizando, você vai enxergar aqui o seu planejamento tático, né? Como assim, professor, planejamento tático? O planejamento tático é aquele planejamento que está na semana. Olha aqui. Professor, eu estou fazendo semana 1. Você vem para a semana 1. Cumpriu as metas da semana 1. Você vai para a semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, até chegar ao último dia do seu concurso. Depois que você clica aqui na semana 1, você sai do seu planejamento tático e você entra no seu planejamento operacional da semana e do dia. Então você tem aqui, ó, segunda-feira você tem aula do professor Luiz Antônio, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Então quando você clica na semana, você vai visualizar todas as metas que você deverá cumprir durante a semana, né? O professor está colorido ali, vou explicar para vocês, né? Nosso sistema, ele é um sistema que ele monitora, tá certo, o aluno. Tá? Então a gente tem informações de tudo de forma que você possa imaginar do aluno. Então para que serve isso? Porque essa informação nós iremos utilizar para ranquear o aluno e para avaliar o desempenho do aluno. Então nós temos aqui, ó, quando estiver em vermelho, a meta significa dizer que você nem começou a assistir. Professor, eu assisti uma aula de 30 minutos, eu assisti 15 minutos em 30 minutos. Então você está no amarelo, ou seja, você está em andamento para o cumprimento da meta. Professor, eu cumpri a meta. Se você já cumpriu a meta, você vai para o verdinho, que é o concluído. Tá certo? Ou concluído. Então isso é o quê? O monitoramento das aulas. Professor, qual que é a minha meta? Cara, a sua meta é deixar todas as semanas 100% verdinho. Fica bonito, gente, fica organizado e pode ter certeza que cada meta sua que você transforma ela em verdinha a semana, cara, você fica orgulhoso de si próprio. E você vai sentindo o quê? A evolução nos seus estudos. Professor, então o quinto passo é o quê? Assistir a aula. Você vai clicar aqui, por exemplo. Aqui está o vídeo, você clica nesse vídeo. Clicando nesse vídeo, você tem aqui o nosso play de aula. E no play de aula, você vai assistir a aula normalmente. Não esqueça de avaliar o professor, mas faça uma avaliação bastante sincera, que isso é importante. Você assistindo isso aqui, você tem o quê? Nós temos também, ó, esse vídeo aqui, tá certo? Clicou, assistiu, ele já aparece ok. Esse aqui é o sinal que você ainda não assistiu esse vídeo ainda, para você se organizar. Então aqui no Lá Concurso a gente faz o que? A gente faz sempre o máximo, gente, para passar informações. Professor, beleza. E agora? Agora, professor, eu gostaria de saber como é que eu me encontro em relação aos demais alunos do ranking, dos alunos matriculados. Então você vai acessar o ranking. Professor, como é que eu acesso o ranking? Sempre a última aba da semana é o ranking. Agora, esse ranking é uma postura proativa, tá certo? É uma postura proativa. É para você saber se a quantidade de estudos que você está se dedicando, hora, tal, você está entre os primeiros. Como é que funciona o ranking do Lá Concurso? Muito simples. Primeiro, a gente apresenta os 20 melhores desempenhos. Segundo, o primeiro, o segundo e o terceiro são os medalhistas. E toda semana, lá naquele guia de estudos, a gente faz questão, o professor faz questão de ler os medalhistas da semana. Professor, esse é o quê? Isso é um símbolo, tá certo? Isso é uma honra ou mérito para o aluno. Cara, agora, papo reto, cara. Papo reto. Se você, no final do curso, você conseguir ficar aqui no quadro de medalhas, você pode ter absoluta certeza que você cumpriu com a sua missão. Você se propôs a estudar e você conseguiu estudar. Não é fácil você ficar entre os medalhistas, mas ele é absolutamente possível, só depende de você. Tá certo, cara? Ó, já falei e vou falar de novo. O professor desconhece pessoas que cumpriram as metas de estudos que não ficaram competitivas, principalmente os medalhistas, tá certo? Valeu, meus amigos. Vamos lá. E sétimo e último passo, o sistema também lhe fornece um relatório de progresso para você avaliar o seu desempenho. Além do relatório de progresso, eu chamo esse cara aqui, sabe de quê? De prestação de contas. Então você tem aqui
a semana, as aulas previstas, a quantidade de horas previstas, horas assistidas, assim por diante, ó. Todo o quadro demonstrativo do seu desempenho, tá certo? Do seu desempenho aí aqui no LAC Concurso. Então tá aí para vocês uma baita ferramenta de estudos. Por favor, façam uso dessa ferramenta de estudos. Valeu, meus amigos. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Bacana, né? Entenderam o personal coach? Tá aí, cara. Dica para vocês, cara. Façam de tudo para vocês figurarem lá no quadro de medalhas, cara. Façam de tudo, cara. Isso é muito importante, cara. Façam de tudo aí para vocês figurarem no quadro de medalhas, porque com certeza, cara, não tem jeito. Nós temos uma experiência já gigante em relação a isso. Os caras que ficam no quadro de medalhas são aqueles alunos que estão super competitivos, são os alunos que realmente disputam por vagas. Ok? Agora é o seguinte. Professor, como é que eu consigo tudo isso? Cara, é muito simples, estudando. Você não tem outra opção, cara. Você tem que estudar. E para você estudar, você vai ter que se organizar. Então, vamos organizar os nossos estudos. Professor, o que eu faço agora? Agora você vai fazer um contrato psicológico consigo mesmo. Você vai ter que reservar, cara. Não tem outra opção. Você vai ter que reservar, cara, de 3 a 4 horas todos os dias. Para você se dedicar. É só isso. Dia 25 é a prova, meu filho. Dia 25 é pouco tempo. Tá certo? Dia 25 é a prova. Então você tem aí estudar de 3 a 4 horas por dia. Professor, pode ser 1 hora de madrugada, 1 hora na hora do almoço, 2 horas não pode, não tem problema. O importante é você estudar todos os dias. Todos os dias para você adquirir o hábito de estudar. Quando você adquire o hábito de estudar, tudo fica mais fácil, tá certo? Então vamos lá, né? Sabadão, 8 horas. Então assim, tem que se organizar. Faça uma reunião de família, chama a esposa, cara. Chama os filhos, marido, sogra, todo mundo, amigos. Fala assim, eu estou de férias, agora férias de vocês, mas agora eu tenho que estudar. Me ajudem, me ajude a conquistar esse meu grande sonho. Eu tenho certeza que as pessoas da sua família vão se sensibilizar, porque eles querem o teu bem. Agora, você tem que mostrar para o cara que você está estudando. Senão fala, pô, o cara não está fazendo nada, não está trabalhando nada, não está mais fazendo as coisas, ele não está estudando. Não, você tem que dar sua contrapartida. Então, ó, estudar, cara, tá? E domingão, nós temos aí 4 horas de estudos, que nós temos aí, domingão é o dia oficial da nossa revisão. Legal? Vamos lá, metas de estudos. Está aqui as metas de estudos, né? Isso aqui é um super projeto pedagógico de 5 semanas, bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Então, segunda-feira, vamos estudar raciocínio lógico, terça português, quarta português, quinta raciocínio lógico, sexta português e sábado português. E domingo é o dia da revisão. Professor, qual que é o meu objetivo? É muito simples. Está vendo isso aqui? Ó, isso aqui são as aulas. Está em vermelho, professor. Vermelho é para você falar o seguinte, ó, pare. A missão de vocês é transformar esse vermelho aqui em verdinho. Como você faz isso? Somente assistindo às aulas. Quando você assistir às aulas, nós temos um contador de aulas no nosso sistema, ele vai colorir. Se assistir metade da aula, vai ficar amarelinha. Você começou, mas não terminou, está em andamento. E o verdinho vai ser o quê? Que você concluiu, tá certo? Então a missão de vocês tem que ser o quê? Deixar todo verdinho o seu painel de controle, o seu mapa de batalha dos estudos. E nós iremos fazer toda semana, toda segunda-feira, uma prestação de contas do nosso conteúdo. Primeira semana, 8 aulas, 14 horas de videoaulas aí, exclusivas do LAC Concursos, né? Legal? Vamos para o nosso encerramento. No encerramento aí, eu vou ler para vocês uma matéria da Folha Dirigida de uma aluna que foi aprovada no concurso do TJ de São Paulo. Grande encerramento nosso do Personal Coach. Primeiramente, eu quero fazer aqui uma justificativa dessa camiseta aqui. Essa aqui é uma camisa aqui de um time que nós patrocinamos aqui no Mato Grosso, que é o Galactus, né? Esse aqui é um time de futebol amador. Só contando um pouquinho a história para vocês entenderem. Nós patrocinamos uma Copa, né? Uma mini Copa de futebol, né? E o professor foi na final, assistir a final, né?
fui com meu filho e lá tinha um time que não estava com todo o uniforme caracterizado, né? Ou seja, calção, meião, né? Camiseta. E aí a gente resolveu patrocinar esse time, né? O Galactus, inclusive, ele perdeu a final. E esse aqui é o uniforme que a gente está oferecendo para eles aí. Eles aceitaram aí o nosso patrocínio. E nós aqui do Lac Concurso, a gente sempre procura incentivar o esporte, incentivar as pessoas aí que estão sempre trabalhando com educação, fazendo atividades esportivas. Tá certo? Então aqui o uniforme do Galactus, né? Aqui é o uniforme número 2, né? Depois a gente vai passar o uniforme número 1 aí pra galera aí. E com certeza esse uniforme aqui vai trazer muita sorte, né? Falando em uniforme, nós temos também, nós patrocinamos 3 atletas profissionais de MMA, né? E nós fizemos uma votação na internet essa semana para escolher qual que seriam as peças publicitárias do Lac Concurso, né? Então nós temos aqui a opção número 1 e nós temos a opção número 2. A opção número 2 aqui foi a vencedora. Então nós temos aqui agora nossas camisetas, assim, assim que será as camisetas do Lac Concursos aí, treino, né? Frente, versos, camisetas, o calção, né? E o nosso boné. E claro que nós vamos fazer aí uma quantidade até significativa, distribuir aí para os nossos professores, colaboradores, né? Todos os nossos colaboradores. Tá certo? Então aí muito obrigado aí pela participação, né? Essa semana eu li uma matéria na Folha Dirigida que dessa senhora aqui, que ela passou no concurso de escrivão e ela está muito contente. Então eu falei, poxa, legal, né? Vamos compartilhar essa experiência no Personal Coach, né? Servidora conta sua experiência profissional como escrevente. E aqui está a matéria. Eu vou fazer a leitura para vocês, né? Boa remuneração e estabilidade. Esses são os 2 principais motivos que levaram Luciana Pinto Pinheiro, 28 anos, a prestar o concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. O edital da seleção que prestou foi publicado em 2003, sendo que a primeira etapa da avaliação objetiva foi aplicada em 2004. Na época, trabalhava como auxiliar técnico administrativo na Prefeitura de São Paulo e havia um ano que ingressaram na Faculdade de Direito. Queria atuar em um órgão relacionado com a área de Direito e precisava de um salário maior para pagar o curso, explica a Luciana, né? Olha que história legal, cara. Para ser aprovada, ela conta que se dedicou afinco para a prova. Com o seu horário na prefeitura era das 11 às 17 horas, acordava todos os dias às 5 horas da manhã e já começava a estudar. Dedicação. Quando chegava no trabalho, voltava a estudar até o momento que não aguentava mais de sono. Relembra, seu principal material de estudo foi uma apostila com explicações das disciplinas cobradas e exercícios de provas anteriores. Aos sábados e domingos também estudava o dia inteiro. O que ajudou bastante foi o feriado do carnaval antes da prova. Enquanto todos viajavam, fiquei em casa estudando, diz. Após a dura rotina de preparação, Luciana recebeu a notícia da aprovação no final de 2005. Lembro que tomei posse no dia 15 de dezembro de 2005, olha aí, dia do meu aniversário, hein? Conta, ao ingressar como escrevente no tribunal, sua primeira lotação foi no Fórum Criminal da Barra Funda, localizado na zona oeste da capital paulista. Lá, atuou na sala de audiência e ficou responsável por digitar as atas de audiência e preparar os processos. Sempre que havia uma audiência, imprimimos a pauta com todos os processos da audiência. Nesse documento havia informações básicas como o nome das partes envolvidas e o número de processos, explica, né? Durante a dificuldade inicial que ela encontrou foi em não saber exatamente quais os procedimentos necessários para realizar suas tarefas. Porém, isto foi logo sanado, pois recebeu auxílio dos seus colegas e também dos próprios juízes. Atuou neste fórum até 2009. Como já estava formada e detinha o bacharelado em Direito, candidatou-se a uma oportunidade para assistente jurídica em um gabinete de juiz substituto de 2º grau. Para esta função, que é comissionada, a remuneração é maior. Recebemos o dobro do salário de escrevente.
pois auxiliamos os juízes e realizamos pesquisas de jurisprudência. É uma função de grande responsabilidade, por isto é necessário ser bacharel em direito, esclarece, né? Hoje, como assistente jurídica em um gabinete de desembargador, já planeja conquistar cargos mais elevados entre as opções da carreira jurídica. Quero prestar concursos para a Procuradoria Federal, para a Advocacia Geral da União, Procuradoria do Município, conta. Para os futuros candidatos, o novo concurso para escrevente, Luciana aconselha a ter foco. É preciso pegar o material e estudar bastante. Você não tem que se considerar bom, porque precisa ser melhor do que os seus concorrentes. Pense em sempre ser o melhor, indica. Então tá aí a experiência da Luciana, né? Só lembrando para vocês, eu achei legal trazer essa notícia para vocês, para a gente fazer um encerramento diferente, né? Só lembrando para vocês, concurso de escrevente de São Paulo está confirmado, tá certo? Nós teremos aí aproximadamente umas 1.500 a 2.000 vagas e claro que terá o personal coach do LAC Concursos. Tá certo, meus amigos? Então vamos aí fazer um encerramento para vocês. Olha só, o nosso DJ Filipinho fez aqui uma mensagem que foi recordista no nosso Facebook dessa semana. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Exatamente, cara. Então a gente não precisa ficar só lamentando, temos que levantar e mudar as nossas posições para alcançar os resultados pretendidos. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.